Ouça agora o programa Voz Quadrangular. Voz Quadrangular. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná. Presidente, Pastor Irineu Rodrigues. Apresentação, Pastor Gilson de Souza. Boa tarde, família paranaense sintonizada na Gospel FM. Boa tarde, Curitiba e a todos os municípios da nossa região metropolitana. Boa tarde a você que nos ouve nos Campos Gerais e no litoral paranaense. Vai também a nossa saudação para você que acompanha o programa Voz Quadrangular através da internet. Essa programação abençoada em outras regiões do Paraná, do Brasil e do mundo. Várias pessoas de lugares tão distantes, mas que estão sintonizadas na Gospel, no programa Voz Quadrangular, pela internet. Eu sou o pastor Gilson de Souza e é sempre uma honra ter você em nossa sintonia. E por falar em sintonia, quero já anunciar os nossos canais de comunicação para que você possa interagir com o programa Voz Quadrangular. Você pode mandar a sua mensagem, o pedido de oração e também confirmar a sua audiência. Nós temos o nosso e-mail, voziek@gmail.com. E temos também o nosso WhatsApp, 41-8492-2903, repetindo, 41-8492-2903. Também quero aproveitar a abertura do nosso programa para saudar alguns ouvintes que já entraram em contato conosco pelas redes sociais. Vamos lá então, o Davi Santana, Alcindo Elias Filho, Nelson Pérez Hernandes, José Mesquita e Silva, Rodrigo Antunes, Roseli Gonçalves, Pedro Coutinho, Pastor Pedro Paulo de Maringá, Pastor Paulo Magalhães, Pastor Urbano Silva, Diva Oliveira, o Pastor Júlio, que esteve participando conosco aqui no Voz Quadrangular no último domingo. Um grande abraço, Pastor Júlio Silva. Rafael Alves dos Santos, Ana Carla Ferreira e o Maurício Tavares. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. E antes de anunciar o nosso convidado de hoje, quero saudar os irmãos, as irmãs, a liderança, os pastores da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, que na última semana completou 60 anos de fundação. A convite do nosso presidente, pastor Irineu Rodrigues, que pastoreia a Terceira Igreja, estivemos na última terça-feira, dia 28 de junho, participando de uma linda celebração, de um culto abençoado em comemoração aos 60 anos de história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Parabéns a todos os irmãos da Terceira Igreja Quadrangular. E também tivemos na última segunda-feira, dia 27, tivemos lá na 29ª Igreja do Evangelho Quadrangular, que está na liderança do pastor Lael, uma reunião da região, dos pastores e líderes da região onde ele é superintendente. Foi uma reunião extraordinária. Eu quero aqui mandar o meu abraço, o meu carinho ao pastor Lael e a todos os pastores, pastoras, líderes que compõem essa região abençoadíssima. E além dos louvores, da ministração da Palavra de Deus e do nosso momento de oração, hoje vamos receber no quadro Sala de Visitas o pastor Valdeci Andrade, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Santa Mônica, em Piraquara. Mas primeiro vamos abrir a nossa programação com um hino abençoado para a nossa edificação espiritual. Vamos ouvir então o hino Aclame ao Senhor com o Ministério Diante do Trono. Vamos ouvir.
Você está ouvindo Programa Voz Quadrangular. Muito bem, de volta pela Gospel FM 89,3 MHz para Grande Curitiba, Litoral e Campos Gerais, e também pela internet através do portal www.redegospel.fm. Para você que nos ouve em outras localidades do Brasil e do mundo, então, estamos aí pela internet. Eu sou o pastor Gilson de Souza e você está em sintonia no programa Voz Quadrangular. E neste segundo bloco do programa é hora do nosso quadro Sala de Visitas. Sala de Visitas. Gente interessante falando de coisas importantes. E hoje recebemos aqui no Voz Quadrangular, no quadro Sala de Visitas, o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, pastor Valdeci de Andrade. O pastor Valdeci é casado com a pastora Célia dos Santos Andrade. Tem 5 filhos, 4 netos e uma bisneta, muito embora tenha uma carinha de garotão ainda, né? Juntos, eles pastoreiam há 25 anos a Igreja do Evangelho Quadrangular no Jardim Santa Mônica, em Piraquara. O pastor Valdeci ingressou no Ministério Quadrangular em 1981, é formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular, também formado em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná e ainda tem formação técnica em administração. E desde 2001, o pastor Valdeci é vereador no município de Piraquara e vem realizando um grande trabalho como parlamentar, inclusive com reconhecimento da imprensa. Pastor Valdeci, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo ao programa Voz Quadrangular. Boa tarde, pastor Gilson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gospel, programa Voz Quadrangular, neste domingo à tarde, em especial aos meus irmãos, aos nossos ouvintes de Piraquara. Um grande abraço, que Deus abençoe. Muito boa tarde, pastor Valdeci. Eu fico feliz em poder falar com você. Eu que conheço o seu trabalho, além do trabalho como pastor, além do trabalho como vereador, também tem ajudado muito no Conselho do Estado, ajudando as nossas igrejas também, com relação às adequações da igreja, qualquer situação de construção, de legalização de terrenos, tem dado toda uma assessoria. Então quero agradecê-lo pelo trabalho tão bonito, a igreja sempre socorrendo ao senhor, pastor Valdeci, o senhor sempre atendendo com muito amor, com muito carinho, com muita habilidade e eficiência. Pastor Valdeci, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa igreja aí em Piraquara. Como é que está indo a igreja quadrangular em Piraquara e especificamente a igreja onde o senhor é pastor? Bom, pastor, primeiramente, eu que quero agradecer aí essa oportunidade, que a igreja do Evangelho Quadrangular nos deu, nos abraçando, e por isso que a gente faz esse trabalho com carinho e com amor. E agradecer aí o pastor Irineu, enfim, todo o pessoal do conselho que tem sido bênção em nossas vidas. E nós estamos ali já trabalhando, esse ano agora vai fazer 25 anos que nós estamos lá, eu e minha esposa, a pastora Célia, e quando nós iniciamos o trabalho ali, ainda é uma congregação, chegamos naquele bairro, um bairro simples, hoje, graças a Deus, um bairro abençoado, cresceu, desenvolveu bastante. Nosso ministério, graças a Deus, também tem desenvolvido bastante. Temos ali uma equipe de obreiros, pastores, auxiliares que são bênçãos em nossas vidas, têm se dedicado. E o que eu posso dizer é que, evidentemente, com bastante lutas, que isso é o normal do cristão, mas Deus tem nos dado a vitória, pastor. Pastor Valdeci, o senhor também, como vereador em Piraquara, como pastor, alguém que tem princípios e valores e tem um compromisso também em defender os valores da família. E, infelizmente, temos acompanhado os valores da família tradicional sendo cada vez mais alvos de ataque. Como o senhor vê essa triste realidade, essas tentativas da desconstrução dos valores da família? Pastor Gilson, até foi bom o senhor tocar nesse assunto, até quero parabenizá-lo. Eu acompanhei a sua luta aí na Assembleia, estive lá presente e vi a pressão que eles fazem no sentido de desconstruir, desagregar ou tentar, pelo menos, a família. Eu vi a sua luta, vi seu trabalho, um homem competente, foi feliz na sua palavra, e isso que é importante. A igreja precisa exatamente disso, Normalmente as pessoas, elas não entendem muito essa questão quando a gente fala de família, porque hoje os valores, infelizmente, estão meio que trocados,
Mas a gente tem percebido que a maneira que eles estão tentando chegar e desconstruir a família é através de lei. Porque o pecado, ele está aí, a gente sabe. E a única forma do pecado entrar, se encalacar na igreja, hoje, é através da lei. E vemos aí hoje, né, infelizmente, uma sociedade desagregada, né, filhos sofrendo, tantas coisas acontecendo justamente porque, infelizmente, nós vemos, né, os nossos legisladores, vamos dizer assim, não se preocupando com os valores da família. Então, um dos nossos principais objetivos é defender esses valores, porque nós pregamos isso, ensinamos isso em nossos púlpitos. E graças ao bom Deus, nós percebemos que onde há esse ensinamento da palavra de Deus, a gente observa que a família se mantém, né? E uma sociedade forte é constituída de famílias fortes. Então não tem como ter uma sociedade forte quando a família está sendo desconstruída. E, por outro lado, a gente vê, às vezes, as próprias pessoas da igreja dizendo: mas tudo isso vai ter que acontecer mesmo e tal, e numa atitude passiva. Nós precisamos lutar até o fim, né? Se o mal vier, mas que não venha pela nossa omissão. Se o grupo que defende a desconstrução da família prevalecer, que aconteça, mas não com a nossa omissão. Nós precisamos ser mais agressivos em defender aquilo que nós acreditamos, agressivos em defender a família, os valores cristãos, e eu sei que o Senhor tem lutado e tem agido de forma agressiva no sentido de não negociar os valores cristãos, não negociar os princípios bíblicos. Pastor Valdeci, eu agradeço pela sua participação no programa, nosso tempo aqui é curto, mas eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, por gentileza. Pastor, mais uma vez, então, quero agradecer a oportunidade de estar participando desse programa, parabenizá-lo pelo programa, que tem uma grande audiência, não só na região aí de Curitiba, mas também, com certeza, na região metropolitana. Agradecer a todos do programa, né, e finalizar a minha fala aí com o texto que diz assim, que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, não devemos tomar forma deste mundo, né, não devemos ficar calados, assim como todos os demais segmentos se organizam, se levantam para defender sua bandeira, também nós precisamos manter a nossa bandeira em pé. É verdade. Muito obrigado, pastor Valdeci. Mando um abraço à pastora Célia e a todos os membros da nossa querida Igreja do Evangelho Quadrangular de Piraquara. O pastor Marcos Amorim, que é o superintendente. Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, pastor Valdeci. E agora vamos para o nosso segundo louvor desta tarde com a Gisele Cristina e o hino A Ele a Glória. Vamos ouvir. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória.
Prepare seu coração. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu vou ler novamente esse texto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero falar nessa tarde com você a respeito da oração intercessória. Intercessão é você chegar diante de Deus e pleitear a causa de outrem, de alguém, como se fosse a sua própria causa. Nós vemos aqui uma situação interessante. Pedro estava preso. O rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratá-los. E ele já tinha mandado matar Tiago e estava perseguindo a igreja. Mas o rei Herodes, vendo que isso agradava o povo, ele continuou fazendo o mal, perseguindo a igreja. A maioria aprovava a atitude do rei. A maioria aplaudia o que o rei estava fazendo. E uma minoria simplesmente se calava diante disso. E quanto mais se calavam e os maus gritavam, mais isto fazia com que o rei persistisse na sua ação maligna, perseguindo a igreja. Tinha matado Tiago e colocado tantos outros na prisão, e o povo aplaudia. Mas no versículo 5, nós vemos uma ação da igreja quando Pedro foi preso. Pedro estava preso e ele estava ali amarrado entre os soldados, 4 escoltas de soldados, e ele estava dormindo, cansado, quem sabe faminto, mas a igreja fazia oração contínua por Pedro. Tinha um povo clamando a Deus pelo seu líder Pedro. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. A importância de você orar por outras pessoas. A importância de nós clamarmos a Deus. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo em lugares tão distantes, em outros estados do Brasil, outras cidades do Paraná, pessoas que estão em outros países, pessoas que, quem sabe, estão lá num cárcere, num hospital, em lugares tão diversos. Nós não podemos estar fisicamente com você, mas a nossa oração pode chegar até você. E quando a igreja orava, Deus agia. E então enviou o seu anjo, e o anjo foi até o cárcere. E então ali, de uma forma milagrosa, Pedro foi liberto daquilo que amarrava aos soldados, e os soldados simplesmente nada fizeram, pois o anjo disse: Pedro, agora você levanta, veste as suas sandálias, pega agora a sua capa. E Pedro, achando que aquilo se tratava de um sonho, de alguma visão, sem entender o que acontecia, mas ele obedecia. Outro detalhe importante: nós vivemos por fé e nós não conseguimos entender tudo o que acontece. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que obedecer ao Senhor. Pedro em nada questionou, nada entendia, mas ele obedeceu. Vestiu as sandálias, colocou a sua capa e ele foi andando até se deparar com um portão de ferro, e esse portão se abriu sozinho. Há muitas portas que você não tem a chave para abrir. Há muitas portas que você não tem força para arrebentá-las. Existem portas que só Deus pode abrir.
E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Existem portas que serão abertas através da oração do povo de Deus, pedindo a intervenção de Deus, e Deus fará aquilo que parece impossível. Talvez você está enxergando diante de você impossibilidades, um grande gigante, portas fechadas. Ore a Deus. Talvez alguém na sua família com problemas, orem por essas pessoas. A Igreja de Jesus tem que fazer orações incessantes pela nação brasileira. Existem portas que só Deus pode abrir. E a Igreja precisa chegar-se diante de Deus. Se a Igreja se omitir, o império das trevas vai prevalecer. Infelizmente, vemos aí o diabo com seus projetos avançando de uma forma assustadora. E muitas vezes uma igreja apática a tudo isso. Uma igreja que não se importa com aquilo que acontece. Às vezes até brigando uns com os outros. E o império das trevas se unindo e vindo contra a igreja, que muitas vezes está dividida. Precisamos nos unir em oração, em clamor pela nação brasileira. Precisamos orar, clamar pela nossa família. Você, membro da igreja, precisa se unir em oração pelo seu pastor, pelo seu líder, assim como a igreja fazia por Pedro. E então a porta se abriu. E quando a porta se abriu, Pedro entendeu que não se tratava de um sonho, não se tratava de uma visão, mas aquilo era real. Pedro estava livre. Eu creio no poder da oração. E por isso eu vou orar por aqueles que estão doentes, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão angustiados. A Igreja do Evangelho Quadrangular acredita no poder da cura divina. A Igreja do Evangelho Quadrangular acredita no poder do Espírito Santo. E nós estamos em oração. A Igreja do Evangelho Quadrangular, desde a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, está numa campanha incessante cujo nome é Ore pelo Brasil. E nós estamos orando pela nação brasileira, e toda a força espiritual da maldade será destruída. A Igreja Quadrangular se unindo com tantas outras denominações, juntos, um povo só, o povo de Deus, clamando, buscando a face do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, e então Deus nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e Ele sarará a nossa terra. Vamos buscar a Deus, vamos deixar de simplesmente olhar as coisas acontecendo, vamos ser instrumentos de Deus para mudar esta história, protegendo a família, protegendo os pastores, os líderes, o povo de Deus. E eu creio que Deus fará uma grande obra, levantar-se-á um grande exército de Deus contra toda a força do mal. Eu creio nisso. Esteja firme, esteja em oração, em intercessão. Aquilo que você acredita que não pode fazer, creia que Deus pode fazer. Não desista de orar, não desista de buscar a Deus. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vocês receberão. Oração da fé. Grande Deus Todo-Poderoso, pelo poder da fé e da Tua Palavra, eu oro por milhares de pessoas que estão nos ouvindo neste momento, pessoas doentes, oprimidas, angustiadas, lares que estão sendo destruídos, pessoas sem paz. Meu Deus, pelo poder da Tua Palavra, declaramos a cura, a libertação, a bênção de Deus nesta vida, que a paz, que a alegria, que a prosperidade invadam este lar, em nome de Jesus. Amém. Deus
Deus quer abençoar sua família. Neste domingo às 19 horas, em uma igreja quadrangular, perto de sua casa. Igreja do Evangelho Quadrangular. Sua igreja, sua família. Daí, galera, Deus abençoe a vida de vocês. Quem fala com vocês aqui é o pastor Walter Júnior, coordenador estadual de adolescentes. 23 e 24 de julho vai acontecer o nosso Congresso Estadual de Adolescentes, com o tema Honra e Santidade ao Senhor. Informações 41 9105 7745. 41 9105 7745. Não perca nosso congresso. Deus abençoe a tua vida. Até lá. Você está ouvindo Programa Voz Quadrangular. Muito bem, muito bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Voz Quadrangular, mas eu quero neste momento mandar o meu abraço, os parabéns aos aniversariantes, pastores titulares da Igreja do Evangelho Quadrangular, entre os dias 3 de julho a 9 de julho. Vamos então aos aniversariantes: Damião Pereira dos Santos, de Ponta Grossa, Giovan Teles Vieira, de Curitiba, Ronaldo da Silva Jaboti, Jones Barreto Tenório, de Douradina, Zilda Aparecida de Souza, de Apucarana, Zélio Iateski Dambroski da Lapa, Isaías de Souza Virgílio, Salto do Itararé, Antônio dos Santos Filho, de Curitiba, José Osmar Lisboa, de Itaperuçu, Adelir Francisco dos Santos, São Miguel do Iguaçu, Gerson Luiz Kropetsky, de Curitiba, e Nilton Prate Monteiro, de Curitiba. Parabéns, Deus abençoe a todos os aniversariantes. Muito bem, eu gostaria de registrar aqui o nosso carinho e mandar um grande abraço ao pastor Irineu Rodrigues, que é o presidente do Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe o pastor Irineu Rodrigues. E vai também o nosso abraço aos irmãos da 80ª IEQ em Piraquara, que estão sempre em nossa escuta, e para os irmãos da IEQ Jardim Santa Mônica, um grande abraço e Deus abençoe a todos. Estamos no final do nosso programa e aguardamos você para o próximo domingo estarmos juntos a partir da 1h30 da tarde. Convidamos você e a sua família para estarem ligados com o programa Voz Quadrangular. Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço, pastor Gilson de Souza. Você ouviu o programa Voz Quadrangular. Acesse www.portalquadrangular.org.br. Fone 3213-3100. Deus abençoe você e sua família.